Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Transferência da Medicina. Eu sou o Dr. Arthur Decker, médico e fundador, com mais de 3.500 alunos aprovados em processo de transferência. Para quem não me conhece, eu mesmo transferi de faculdade particular para pública quando era estudante de medicina. Minha esposa, a doutora Amanda, fez o mesmo. Transferimos para faculdades estaduais de São Paulo, transferi para a Unesp, ela para a FAMEM. E como eu disse aí, desde 2020 ajudamos aí milhares de alunos a fazerem o mesmo, transferência para faculdades de excelência no Brasil. E hoje é o momento da gente analisar um dos editais mais esperados do ano, que é o edital também de uma universidade estadual de São Paulo, que é a Unicamp, em Campinas, São Paulo. E aqui tem o resumo dentro da nossa plataforma. Também nós temos aqui a parte do edital e eu vou mostrar para vocês agora primeiro o nosso resumo, onde eu já tenho as informações que eu destaquei aqui no edital e claro, depois a gente vai olhar partes por partes esse edital com todas as informações relevantes e importantes para você que planeja participar desse processo de transferência como estudante de medicina, tá bom? Começando aqui pela nossa plataforma então, Unicamp 2026 Campinas, São Paulo. No dia 25 de agosto encerram as inscrições, então a gente sempre deixa aqui para os alunos. Prestem atenção quem são os candidatos que podem concorrer nesse edital. São os estudantes de medicina do Brasil e também os estudantes de medicina do exterior. Matrícula trancada, posso concorrer, professor? Pode concorrer sim. Trampolim, se eu já fiz uma transferência do exterior para o Brasil ou se eu já transferi dentro de faculdades brasileiras, ingressei como portador de diploma, posso concorrer? Pode sim. Temos alguns requisitos, informações importantes nesse edital. No item 2.3 mostra que candidatos que estão nos últimos 2 semestres do curso de medicina, na instituição de origem, não podem concorrer. E também portadores de diploma, como nesse edital não houve vagas para segundo e terceiro semestre, que é o máximo que um candidato normalmente portador de diploma consegue ingressar. Temos exceções de candidatos que já ingressaram no 4º semestre? Temos. Mas a maioria dos editais das faculdades tem compatibilidade para entrada no 2º e no 3º semestre. Como não tivemos vagas, portadores de diploma não podem concorrer porque vão ser eliminados na fase de compatibilidade curricular, tá bom? Nós temos oferta de vagas no 5º semestre, 2 vagas disponíveis, no 9º semestre, 1 vaga disponível para ingresso direto no internato. Para quem não sabe, então minha esposa transferiu no 9º semestre, para a FAMEM, então ela transferiu nessa parte mais avançada do curso e eu não transferi no 5º, eu transferi para o 3º semestre, tá bom? Então foi lá no começo do curso, para vocês entenderem como é distribuída as vagas de transferência em diferentes faculdades, seja públicas ou particulares no Brasil. Temos editais que têm muito mais vagas, temos editais que têm menos vagas como esse, mas você só precisa de uma delas e essa pode ser sua. Inscrições são online pelo site, iniciam no dia 15 de agosto de 2025 até o dia 25 de agosto também de 2025. Então veja que temos apenas 10 dias de inscrição e aquelas pessoas que acabam perdendo a oportunidade de se inscrever nessa semana, nesses momentos que estão abertos os editais, não podem concorrer. Muitas pessoas acreditam que o edital para 2026 elas devem se preocupar lá para o final do ano, quando começar meu desejo aí de transferir. Veja, você já acabou perdendo a oportunidade da Unicamp, que foi somente em agosto. Então, por isso que a gente fala da importância dos alunos sempre começarem a preparação antes, A apresentação dos documentos que todo edital cobra, você tem que entregar eles online, digitalizados no site, e o momento será após a prova. Então, você vai poder fazer a prova sem entrega da documentação e lá entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, somente os melhores classificados que vão enviar os documentos que vão ser analisados ali pela Unicamp. Vai ter a solicitação de aproveitamento de estudos, que também é feito com os teus documentos, lá para os aprovados no dia 14 e 15 de janeiro de 2026. Todas essas informações eu extraí do edital e do site oficial da Unicamp e eu vou mostrar para vocês logo mais, tá bom? Nós temos aqui como método de seleção, então tem 2 vagas no 5º semestre, 1 vaga no 9º. Quem vão ser os candidatos escolhidos para participar e serem aprovados aqui? Provas objetivas, mais uma prova discursiva e mais uma análise curricular. Esse é o método de seleção. Nós temos então uma prova de literatura e interpretação de texto, tá bom? Linguagem e interpretação de texto, que é a PLIT. E temos aqui 10 questões objetivas com 6 de língua portuguesa, mais 4 questões de língua inglesa,
tá bom? E nós temos uma prova específica de conteúdos específicos com 10 questões objetivas e mais 5 questões discursivas. E lá no item 11.5 do edital está escrito que só serão corrigidas essas questões aqui discursivas dos melhores classificados. Então existe uma hierarquia. Você tem que ter bons pontos na prova de interpretação de texto, tem que ter bons pontos na prova objetiva das específicas, para aí sim, se você estiver entre 15 vezes o número de vagas, ter as questões discursivas corrigidas, tá bom? A prova é presencial, toda a faculdade pública que abre vagas para transferência de medicina fazem provas presenciais, então daquelas faculdades que usam o método de seleção, 100% das provas são presenciais, tá bom? No dia 3 de outubro de 2025, e aqui nós teremos a divulgação dos locais de prova, então exatamente em qual sala, qual andar, em qual local que será feito, e a prova será realizada de fato no dia 12 de outubro de 2025. Eu deixei aqui questionado às 2h30, porque eu pego como base os anos anteriores, mas ainda aguardamos aí quando será o horário, enfim, definitivo. A duração da prova mudou, eram 4 horas, agora o máximo são 3 horas de duração. A nota de corte, isso é muito importante, não é nota de corte para você ser aprovado, é uma nota de corte que se você não tirar, você está eliminado. Então, prova de interpretação de texto aqui, 50%, então você tem que acertar no mínimo 5 de 10 questões. Também no mesmo dia já faz essa prova na sequência, prova de conteúdos específicos, objetivas, são 10 questões. Você tem que acertar pelo menos 4 delas, 40%, para não ser eliminado. Se eu tirar 5 e 5, professor, posso ser aprovado? Muito difícil, porque as notas para aprovação sempre são lá em cima, né? Ainda mais numa faculdade como a Unicamp. Compatibilidade curricular de 90%. Então, existe uma nota de corte que se você não tiver um currículo compatível com as vagas de 5º e 9º semestre, você será eliminado. Então, mesmo que tenha a melhor nota da prova. O que é compatibilidade de currículo, professor? As matérias. Então imagina, um aluno que vai para o 5º semestre da Unicamp, ele precisa ter a noção que ele já tem que ter concluído o 4º semestre aqui nesse momento para poder concorrer com um aproveitamento de 90%. Então, professor, eu estou no 4º semestre ainda, posso me inscrever? Pode enviar as documentações, claro, mostrando que você está estudando em 2025 e vai concluir? Pode. Mas dá uma checada na estrutura curricular da Unicamp para ver se muitas dessas matérias são compatíveis. Então a gente já teve casos de alunos que foram bem na prova e foram eliminados porque as faculdades deles não tinham nenhuma compatibilidade próxima de 90%. Eu considero uma compatibilidade muito alta. Normalmente no Brasil a regra é 75% e a Unicamp coloca essa compatibilidade de 90%. Tudo bem, nós temos inclusive alunos de 6º, de 7º semestre que podem concorrer para as vagas de 5º, sabendo que vão voltar semestres. Então, porque a vaga está disponível para o 5º. Pode concorrer aluno de 6º, de 5º, de 7º semestre, de 8º para essas vagas aqui de 5º semestre que estão disponíveis? Podem sim. E alunos que estão ali no 9º, no 10º semestre podem concorrer? Também podem para a vaga de 9º. Só não pode, se lembre, aqui do item 2.3, se o aluno já estiver no 11º ou 12º no ato da inscrição. Então, alunos até o 10º semestre podem concorrer para se formar e ter um internato numa das melhores faculdades do Brasil. Tá bom? Sobre pontuação e classificação, nós temos a prova aqui de interpretação de texto valendo até 10 pontos, a prova de conteúdos específicos valendo até 30 pontos e análise curricular de 40 pontos. Só que eu mostro para vocês que todos, 100% dos candidatos habilitados vão ter 40 pontos no curso de medicina, porque é o percentual exigido, né? Ter uma compatibilidade curricular acima de 90%. Fiquem atentos que aqui não tem nada a ver com ligas acadêmicas, se você faz parte de diretoria, se você é membro de atlética, centro acadêmico, não tem nada a ver com isso. É a compatibilidade entre matérias do teu curso, anatomia, histologia, bioquímica, seja ela tradicional, PBL, desde que tenha essa compatibilidade com o 5º semestre da Unicamp. Então, você tem que matar ali 90% das matérias do 1º, 2º, 3º e 4º semestre da Unicamp para poder ingressar diretamente no 5º. Tendo 90%, você vai obter a pontuação aí de 40 pontos
E aí o desempate, claro, vai ser dentro das questões que você vai ter acertado nas objetivas e nas discursivas, tá bom? Então, total máximo de 80 pontos. A mensalidade é gratuita, a faculdade é pública, a taxa de inscrição de R$ 220, o resultado sai no dia 9 de janeiro de 2026. E claro, para os nossos alunos, já enviado no canal de notificações quando vocês estão assistindo esse vídeo, com todas as nossas aulas mais importantes, todos os simulados e os vídeos que você devem assistir, priorizando os conteúdos que caíram nessas provas aqui da Unicamp de transferência em todos os últimos anos, tá bom? Vamos agora para o edital analisado, onde eu destaquei os pontos importantes que nós temos que ver. Como vocês sabem, então eu sempre falo para os alunos, todos vocês devem ler o edital, se vão concorrer, se vão participar, tem que fazer essa leitura, é muito importante. Eu já destaquei aqui os pontos importantes, ó. Até a dica aqui, se parece ser um documento longo, economize tempo lendo o resumo. Economize assistindo aqui os vídeos do Transferência na Medicina, que fica muito mais fácil para você. Vamos lá. Processo seletivo aberto para preenchimento de vagas remanescentes 2025/2026. Significa que ele acontece em 2025, é para o ano 2026. O objetivo é classificar e selecionar esses candidatos e verificar o domínio do conhecimento adquirido, avaliar a aptidão e o potencial desses candidatos para o curso superior em que pretendem ingressar, e por isso que eles fazem as provas, né? Avaliar aqui o domínio dos conteúdos desenvolvidos nos anos iniciais de medicina e, claro, parte de linguagens, português e inglês, que é o básico, né, de interpretação de texto para curso de medicina, que é o que a Unicamp, que é uma das melhores faculdades do Brasil, preconiza. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de graduação de faculdades nacionais ou estrangeiras que os seus cursos atendam aos requisitos previstos na legislação vigente, ou seja, que estejam regulares ali perante o Ministério da Educação, que sejam autorizados, reconhecidos, e as faculdades aqui mostrando também que aceitam alunos da própria Unicamp e de outros cursos ou portadores de diploma. Mas lembra como eu falei da compatibilidade? Como as vagas são para o 5º, para o 9º semestre, muito difícil que o aluno de outro curso consiga ingressar aproveitando, porque ele já não tem todas as bases, as mesmas matérias do 1º, do 2º, 3º e do 4º semestre. Então isso é muito incomum, por isso que eu nem mencionei aqui, porque esses alunos, mesmo que se inscrevam, passem, tirem as maiores notas, provavelmente serão eliminados na parte de análise curricular, só vão gastar a taxa de inscrição, viagem, enfim. Então é o que eu recomendo. Somente estudantes de medicina do Brasil e do exterior é que eu vejo com possibilidades de transferência. Segundo, os candidatos aqui mencionados nos incisos 1 e 2 podem estar com a matrícula trancada, como eu mencionei para vocês, desde que comprovem esse vínculo, né, com a faculdade. Então, o que eu sempre falo, vínculo ativo é aluno matriculado ou trancado. No parágrafo 3, candidatos que estiverem nos 2 últimos semestres não podem, né, se inscrever, então é o que eu falei para vocês também, deixei lá no asterisco. É composto por 2 fases, então mostrando a prova de leitura e interpretação de textos e a prova de conhecimentos específicos. Então eles chamam de PLIT e PCE. E aqui um ponto de análise de compatibilidade de currículo. Risquei aqui porque provas de habilidades específicas não são para o curso de medicina, tá bom? Essa análise de compatibilidade de currículo fica ali a cargo da comissão de graduação do curso pretendido, do curso de medicina, respeitando aquele percentual de 90% que tem na tabela que eu vou mostrar aqui para vocês a seguir. A inscrição ocorre então no período de 15 a 25 de agosto, exclusivamente pelo site, que está aqui o conveste.unicamp.br. Tem que fazer o pagamento da taxa de inscrição e depois que você termina o formulário de inscrição, imprima a sua ficha de inscrição para ter esse controle. O processo somente é finalizado, o processo de inscrição, com o pagamento da taxa de inscrição. Isso muda ali 72 horas após o pagamento da taxa lá no sistema dele. Você tem que confirmar. Se isso não tiver lá dentro do sistema da Unicamp mostrando, você tem que entrar em contato com eles e falar, ó, aqui eu paguei, tá aqui o comprovante, habilitem a minha inscrição. Se você não confirmar isso, às vezes ocorre algum problema, não pagou ali, não finalizou o pagamento pelo banco, e aí você vai ser eliminado simplesmente porque não verificou essa questão. Outro ponto de atenção, o candidato deve obrigatoriamente apresentar o documento de identificação com fotografia que colocou no formulário de inscrição no momento da prova. Então colocou teu RG, você vai levar o RG lá no dia da prova. Colocou ali o teu passaporte, vai levar o passaporte, tá bom? A taxa de inscrição para o PSA será de R$ 220, como mencionei para vocês. As fases previstas vão obedecer o seguinte calendário. Então,
PLIT e PCE no dia 12 de outubro de 2025. Os locais de prova saem no dia 3. Os candidatos convocados para a fase de compatibilidade de currículo, que vão entregar os documentos para os professores da Unicamp avaliarem aqueles melhores candidatos, saem no dia 24. Então já anota aí. A entrega de documentos será no dia 30 de outubro a 5 de novembro e serão convocados então para compatibilidade de currículo, e a forma de entrega, né, será na Conveste Unicamp, que sai todas as informações lá. Será feita então de 13 de novembro a 12 de dezembro pelos professores da Unicamp, não é você que tem que estar lá, os professores que fazem essa avaliação nesse momento. E a divulgação final na lista de convocados ocorre então no dia 9 de janeiro de 2026. Matrícula no dia 12 de janeiro e aproveitamento de estudos entre 14 e 15. Aí vocês já conseguem se programar também para o início do ano, tomara que vocês estejam lá realizando essa matrícula, tá bom? A prova então de leitura e interpretação de textos, mostrando 10 questões, 6 de língua portuguesa e 4 de língua inglesa. O que é importante de língua portuguesa e inglesa, né? Mostrando aqui para vocês em destaque cada uma delas, leiam com calma, com atenção. Prova de leitura vale 10 pontos, como eu mencionei. Prova de conhecimentos específicos são 10 questões objetivas e 5 discursivas, e vão ter os conteúdos que eu vou mostrar para vocês mais abaixo. Prova de conhecimentos específicos já valendo 30 pontos, cada questão objetiva valendo 1 e a questão discursiva já vale 4 pontos. Então, valendo 2 pontos para cada uma. Então, veja, cada questão dissertativa ali valendo 4 pontos, sendo 2 pontos para cada item. Item A, item B. Então, vamos ter ali, de todas essas 5 questões dissertativas, muito do desempate dos candidatos, da diferença, estão nessas questões aqui que precisam ser muito bem treinadas e pensadas e estruturadas, tá bom? As 5 questões, então, de prova de conhecimento específico apenas serão corrigidas se o candidato tiver passado das notas de corte que eu mencionei. Tem que acertar 50% das questões de literatura, de linguagem e interpretação de texto, do PLIT, e 40% das questões objetivas da prova de conhecimentos específicos. Aqui no parágrafo 5º, mostra que só vão ser corrigidas questões dissertativas dos candidatos vezes 15 o número de vagas. Presta atenção. Então, para o 5º semestre, 30 candidatos vão ter as questões discursivas. E para o 9º semestre, somente 15 candidatos vão ter as dissertativas discursivas avaliadas, tá bom? Aqui mostrando o tempo de duração, que mudou de 4 para 3 horas e no mínimo 1h30 para finalizar. E mostrando um pouco mais das notas de corte aqui para vocês também. Mostrando sobre os cursos que podem definir esse percentual mínimo, então, da prova de conhecimentos específicos, os candidatos serão classificados em ordem decrescente ali das notas obtidas, tudo certinho. Artigo 14, para a fase de análise de compatibilidade de currículo, vão convocar o que equivale a 3 vezes o número de vagas existentes no curso. Então, vão corrigir ali 15 vezes o número de vagas, a parte dissertativa, e aí somente 3 vezes o número de vagas vão entregar os documentos para de fato serem analisados pelos professores. Significa que no 5º semestre somente 6 alunos vão enviar documentos e para o 9º semestre somente 3 alunos vão enviar os documentos para os professores da Unicamp, tá bom? Envio original dos documentos nesse artigo, nos incisos desse artigo, exclusivamente no nível de graduação, e aí todos os documentos necessários que vão ser precisam ser enviados depois por esses candidatos, tá bom? Aqueles alunos que têm documentos no exterior devem seguir a legislação, normalmente tem toda a parte de carimbos, apostilamento, tradução dos documentos, como a gente orienta lá para os nossos alunos, tá bom? Como eu disse, temos a parte de pontuação de análise de compatibilidade de currículo, e aqui mostra 40 pontos, tira quem acerta, quem tem a compatibilidade entre 80% a 100%. Só que o curso de medicina exige um mínimo de 90%, ou seja, todos os candidatos, para serem válidos, no mínimo eles têm que ter 40 pontos, que é 90% de compatibilidade, eles vão classificar aqui no nível 1. Então todos os candidatos não vão ter diferenças de pontuação aqui, tá bom? Então cada curso indicará o percentual mínimo, vou mostrar para vocês abaixo. As vagas serão preenchidas obrigatoriamente por candidatos que tiverem currículos compatíveis com a vaga. E depois outras formas de pontuação aqui que eles mostram na pontuação final. Então, a classificação será feita considerando-se as notas das provas de leitura e interpretação de textos, prova de conhecimentos específicos e a nota de análise de compatibilidade de currículo, como eu disse
mostrando aqui para vocês, tá bom? Então a nota final é 0,6 a NF1, que vai ser calculada ali, mostrando, acho que está aqui em cima para vocês, a NF1, ó, pelas somas da PLIT e da PCE. Então o que vocês precisam é tirar o máximo de nota e 0,4 vezes a nota aqui de currículo, só que para todos vai ser a mesma. O desempate de fato vai ser nas questões, tá bom? Mostrando para vocês no ato da matrícula o que os candidatos precisam fazer, isso é para os aprovados poderem ler com mais calma as informações depois. O que nós temos aqui? O quadro de vagas disponíveis nos cursos. Medicina eu destaquei para vocês aqui na segunda e na quarta coluna, mostrando quinto e nono semestre, 2 e 1 vaga disponível, totalizando 3 vagas disponíveis aqui para o curso de medicina, tá bom? E aqui são as porcentagens mínimas de compatibilidade curricular que o curso precisa, e aqui medicina exigindo 90% de compatibilidade de currículo. Beleza, meus queridos? Aqui nós temos os conteúdos específicos das vagas do curso de medicina. Nossos alunos, é importante ler tudo isso daqui, com certeza, mas nós já temos separado por aulas dentro das nossas apostilas quais são os temas mais importantes e, claro, todos os simulados para vocês treinarem essas questões. Então, eu vou passar bem rápido aqui, vocês podem dar uma olhada, consultem lá no site da Unicamp. Mais alunos, já está tudo pronto e preparado para vocês. É só vocês pegarem as aulas de cada uma das matérias que eu mandei no roteiro, seguirem ali a preparação, fazendo, claro, muitos dos simulados que foram todas questões tiradas de provas de transferência anteriores, inclusive de provas anteriores da Unicamp, do que os alunos nos relatam. Muitos alunos não sabem. Professor, como que você sabe o que caiu até em faculdades que não divulgam as provas anteriores? Porque meus alunos fizeram as provas, então eles me contam o que caiu, o que foi cobrado daquela prova, e a gente monta várias questões sempre baseadas naqueles conteúdos que foram cobrados em cada uma das provas e deixa ali os simulados para os alunos. E aí temos toda aí a bibliografia, tudo que vai ser cobrado, os diferentes livros, matérias aí para cada semestre do curso de medicina. Tá bom, meus queridos? Então esse foi mais um vídeo importante sobre Unicamp 2026, inscrições abertas. Desejo muito sucesso. Se você ainda não é nosso aluno, vai ser um prazer te ajudar. Caso você tenha interesse, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, entra lá no Instagram do Transferência na Medicina. Seja muito bem-vindo a bordo, os novos alunos que vão se preparar agora para a Unicamp, os nossos alunos que já estão conosco, que já estavam se preparando e agora vão para um momento de estudo intenso direcionado para o edital da Unicamp. Muito sucesso, bons estudos e vamos com tudo em busca dessa aprovação. Sou o Dr. Arthur Decker, médico fundador do Transferência na Medicina, e esse foi mais um vídeo de análise completa do edital aqui para o nosso canal do YouTube e para vocês, estudantes de medicina de todo o Brasil e do exterior. Um grande abraço, muito sucesso e vamos com tudo em busca dessa aprovação.